Olá pessoal, está no ar mais um Backstage do Salas Brasil, o programa de eventos aqui da nossa empresa. Como vocês sabem, a gente nessa última temporada tem entrevistado os nossos clientes, os clientes que passam por um dos nossos auditórios aqui do Salas Brasil. E é muito legal saber a história dos nossos clientes, o motivo que fez eles decidirem pelos seus eventos, a trajetória do evento, as coisas que acontecem para o cliente chegar até aqui e também saber um pouco dos resultados. Você que está pensando em programar seu evento, sempre nessas nossas conversas tem às vezes um insight que você pode trazer para o seu negócio para poder também programar o evento aqui conosco, né? E hoje nós trouxemos um convidado importado de Fortaleza, veio aqui dar os seus depoimentos. Agradeço muito ao Dr. Khalil, que dirige um projeto que para mim é super interessante, é um cliente nosso já de alguns anos, que tem usado um dos nossos espaços aqui no Salas Brasil, e hoje poder conversar com ele um pouco mais a fundo do que eles fazem, vocês vão ver. É muito interessante o projeto que o Khalil toca já há alguns anos no mercado. Então, Khalil, quero agradecer demais a tua presença, de você estar aqui em São Paulo. A gente acabou de fazer um dos seus últimos cursos de 2026, né? Fechando aí uma temporada de formação dos alunos. Então, muito obrigado por você ter vindo e vamos ver se a gente bate esse papo aqui para você contar um pouco do Emergence Talks, o que quer dizer esse projeto. Não, eu que agradeço a oportunidade, Oswaldo. Mandar um abraço aí para os seus ouvintes, aí, o pessoal da Salas Brasil que está aqui conosco. Tem sido um parceiro grande aqui na realização dos nossos eventos. Eu que agradeço, estamos à disposição. Khalil, eu quero saber o seguinte, o Emergence Talks fala de um assunto de emergência médica, de uma especialidade que você estava me contando agora nos bastidores, uma especialidade relativamente nova, Sim. Né, que para mim também foi um pouco diferente de poder entender. Mas eu gostaria de saber de você como nasceu isso, né? Você que se formou na medicina, né? E o que te deu na cabeça de ir para esse lado de trabalhar emergência nas pessoas, né? Vamos lá. Formei tenho 15 anos, né? De medicina, 15 anos de atuação na medicina. Sempre gostei muito de emergência, né? Da adrenalina, e a emergência ela dá um feedback legal para você, para sua mente mesmo, né? Porque você tem resultados muito imediatos mesmo, né? Chega o paciente com um quadro grave, você consegue atuar e ele melhora rapidamente ali. Então tem um mecanismo alça de feedback mental muito legal. Então quando eu formei ainda não existia a especialidade no Brasil, a medicina de emergência enquanto especialidade médica, né? Já existia nos Estados Unidos, por exemplo, há 60 anos, em outros países. 60 anos nos Estados Unidos já como tinha especialidade? Como especialidade médica, né? E aqui, o que acontece, quem trabalhava na emergência, era o pessoal que saiu da faculdade, trabalha ali na emergência, ou uma galera que não tinha conseguido se localizar no mercado de trabalho de outras especialidades, né? E aí começou quando eu formei, estava esse movimento pelo reconhecimento da especialidade, e já existiam 2 residências, né? 2 programas de residência médica, que eram em Porto Alegre e em Fortaleza. Foi aí que eu fiz, foi a única prova que aí eu conheci o programa, e a única prova que eu fiz foi para Medicina de Emergência em Fortaleza, prova de residência, fiz a residência. E coincidentemente, quando eu estava finalizando a residência, houve o reconhecimento especial, reconhecimento da especialidade, né? Final Isso de foi 2015, setembro de 2015. Teve até uma reportagem no Fantástico para anunciar e tudo. Eu lembro, eu estava no último ano de residência, o Fantástico ficou sabendo antes da gente, que sairia pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade médica. Tanto que a gente ficou sabendo quando o Fantástico ligou pra gente para marcar uma gravação em um dos nossos hospitais, porque seria foi um momento como bem legal, né? Foi legal, foi da hora demais. E aí foi que a gente ficou sabendo, então vai acontecer, vai sair. E aí dia 16 de setembro foi publicado pelo CFM como a 29ª especialidade médica no Brasil. Então é muito recente, né? Tá falando de 10 anos. 10 anos de especialidade. Né? E daí? Daí você... Que eu quero saber até onde chega... Onde a educação entrou porque, nisso aí.
Porque Entendi. você me contou... Fala um pouco da história do teatro. É O teatro interessante isso aí. É, Interessante essa história. O que acontece? Aí, assim, eu sempre gostei muito de dar aula, sabe? Desde a época da faculdade, era monitor de algumas cadeiras e algumas disciplinas. E aí, quando eu formei, eu tinha um plano de carreira que era virar instrutor de um curso de Life Support, da CLS. Eu gostava, achava legal aquilo ali. E aí, eu virei instrutor de ACLS, que é um curso que dura 3 dias, um curso de imersão. E em 2017, foi 2017, eu formei em 2016, 2017 eu vim gravar uma aula aqui, tinha um curso famoso da USP sobre emergência, sabe? Um curso de mais de 10 anos. Aí eu fui convidado para gravar 3 aulas em 2017, para esse curso da USP. Gravei, né? Quando foi em 2019, mais ou menos ali meados de 2019, eu estava num curso de ACLS, aí teve uma aluna do curso que chegou para mim no intervalo e disse assim, professor, o senhor ontem salvou uma paciente lá na UPA de Messejana, que é um bairro lá de Fortaleza. Aí eu disse para ela assim, não, acho que você está enganado, eu não trabalho lá não dou plantão lá não. Do plantão em tal lugar. Ele, não, doutor. O senhor lembra que o senhor gravou uma aula sobre como implantar um marca-passo na emergência e tudo? Pro curso da USP? Eu lembro sim. Então, recebi um paciente assim ontem lá e eu só soube fazer isso porque eu tinha visto a aula. puta. Aí eu, pô, cara, legal demais. Porque o que acontece? Como eu falo, por isso que eu gosto da educação, sabe? Quando você é um bom médico, um bom assistente, você consegue aí impactar a vida de dezenas de pessoas no mês, né? Dezenas, talvez centenas, se você trabalhar muito. Na educação você consegue ampliar isso de maneira que Exponencial. você não consegue medir, sabe, o alcance, o impacto disso, né? Você não consegue mensurar o impacto disso. E aí foi que, cara, a gente vai desenhar um projeto educacional para isso. Porque até então os projetos educacionais que tinham porque a especialidade era nova, eram feitos por colegas que não eram especialistas. De outras especialidades que atuavam na emergência, que é normal isso aí, né? Não tinha aquele negócio, não existe vácuo na educação, não existe vácuo no mercado de trabalho. Alguém vai ocupar esse espaço. E como não tinha quem ocupasse esse espaço era ocupado por outros colegas, né? Ainda hoje é assim, doutor? Um pouco? Diminuiu bastante, né? Ah. Até porque, Tem, assim, né? como vai surgindo, como vão surgindo... especialista? O especialista, né? E aí, de 2016 para cá, foi um boom de especialistas, né? A gente tinha 2 residências no Brasil, hoje são mais de 60 residências médicas, né, em medicina de emergência. Caramba. Porque a partir do momento que reconheceu a especialidade, foi um boom, né, de crescimento. E aí vai aparecendo gente muito boa para compor esse mercado e essa transição vai acontecendo normalmente, né? E aí foi aí que a gente desenhou o Emergency Talks, finalzinho de 2019, segundo semestre de 2019 ele começou a estruturar como projeto. E aí ele nasceu como projeto para o teatro, para 8 episódios no teatro, um episódio por mês. Eu gostava de teatro, desde a época da adolescência fiz teatro, e o emergencista ele pensa de uma maneira diferente, raciocina de uma maneira diferente. Do que outras especialidades. Como eu gosto de falar, nem melhor nem pior, mas diferente. Vou te dar um exemplo. Se você vai num cardiologista com uma dor no peito, por exemplo, é um sintoma qualquer. O cardiologista vai lhe consultar, ele vai perguntar os remédios que você toma, se você faz atividade física, se seu pai, sua mãe... Fuma, isso aí, tá? Depois disso ele vai fazer um exame físico. A partir do exame físico ele vai estabelecer algumas hipóteses diagnósticas, né? Isso aqui eu acho que pode ser uma doença coronária crônica, algo do tipo, as hipóteses diagnósticas. Vai pedir alguns exames complementares, que aí você vai sair de lá do consultório com os pedidos de exame, vai fazer, e vai voltar nele depois para mostrar os exames, e aí ele vai estabelecer um diagnóstico e depois uma terapia. Funciona assim, normalmente, a grande parte das especialidades médicas. Esse raciocínio é diferente na emergência. Enquanto outras especialidades querem saber o que o paciente tem, a gente quer saber do que o paciente precisa. Precisa para sair da emergência. Agora. Porque o cara que vai na emergência, como eu costumo falar, meus residentes, a pessoa que vai na emergência, ele só quer uma coisa, quer sair. Ele não quer ficar, ele quer sair da emergência. Seja sair para casa, seja sair para um acompanhamento ambulatorial, seja sair para o centro cirúrgico, seja sair para internação. Ele vai sair dali. É diferente, né? Ele vai sair em um curto espaço de tempo, ele não quer ficar tempo na emergência.
Então a nossa pergunta é, na verdade, o que é que ele precisa naquele momento de forma segura, né? Então nosso raciocínio não é pelo diagnóstico, não é um raciocínio tradicional, vamos dizer assim, a gente raciocina por segurança, por tentar entender o que é que ele precisa naquele momento para sair seguro de lá. E aí, como a gente raciocina... Mas na prática, na atitude com o paciente, o que muda? É justamente você... o feeling de avaliação é diferente. O feeling de avaliação. Pode-se dizer que é velocidade? Total. É velocidade, né? E não é nem só isso, é que muitos dos nossos pacientes ele não conseguem falar porque está comatoso, está grave. Não tem uma história por trás, às vezes chega sem acompanhante. A gente tem que tomar decisões importantes com uma gama de informações muito restrita. Às vezes não tem o tempo mesmo de coletar essa informação, né? Não tem, o risco não também de consegue. dar certo também diminui, né? Total, né? A gente tem um emergencista americano que fez um estudo que mostra que num plantão de 12 horas, um emergencista ele toma cerca de 1000 decisões. Entre, vou fazer esse remédio ou não, vou internar ou não, vou pedir esse exame ou não. Tanto que existe uma coisa que a gente chama de fadiga de decisão na nossa especialidade. Quem toma muita decisão o tempo todo, né? Vou dar alto, não, como é que vai ser isso aqui? E aí a gente precisa esse raciocínio é diferente. Você tem que aprender a eleger prioridade e tomar decisão o tempo todo. Então o raciocínio é diferente. Preparado para o erro também? Sempre. Sempre o erro nos acompanha, né? O erro nos acompanha. E eu falo meus residentes, isso aí, meus alunos. A gente vai tomar decisões erradas. O que a gente precisa é se certificar de segurança a maior parte do tempo. Nós somos uma especialidade que você admitir que não sabe é importante. Ter a humildade para admitir que não sabe. Grande parte das vezes a gente não vai saber o que o paciente tem. Grande parte das vezes. Virou até meme aí, né? O pessoal diz, vou no médico, o cara diz que eu tô com virose. Porque não dá tempo mesmo de estabelecer o diagnóstico. Vou fazer uma pergunta assim meio... Sabe? Não dá tempo de que vem na minha cabeça, né? Existe uma coisa da arrogância médica, né? Tem. O emergencista, então, já ele foi, é menos... Já foi mais... já foi muito pior. Foi pior, hoje totalmente diferente. Mas existe. Mas o emergencista, ele tem uma característica de ser um cara menos... Ele precisa. Precisa ser menos... Eu dei uma palestra... Prepotente? Acho que é prepotente. A gente precisa, sabe? Eu dei uma palestra no Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência em 2018. Sobre como o emergencista pensa. Então, uma comparação que eu gosto de fazer é que nós somos especialidade das sombras, sabe, Oswaldo? No bom sentido. Vamos falar do ponto de vista super-herói, tá? Todo mundo entra na faculdade de medicina querendo ser o Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro, primeiro, todo mundo sabe quem ele é. Então, ele tem fama, o Homem de Ferro. Ele é rico pra caramba, o Homem de Ferro. E ele tem vários brinquedos legais, ele consegue... Ele aparece, ele consegue... É o cara da fama. Só que a gente tá mais pro Batman do que pro Homem de Ferro. A gente é o cara das sombras mesmo. O Batman não tem superpoderes. A gente também não tem, não. Superpoderes. Vocês são os Batman. Batman. Tirando a riqueza do Batman, né? É isso que eu... Mas a gente é o cara da sombra, né? A gente não ganha... A gente não vai ganhar uísque no final do ano de presente de um paciente. A gente não vai ganhar isso. Minha esposa ganha. Minha esposa ganha presente direto de paciente, né? Opera o paciente, chega com um presente. A gente não ganha. E ok, a gente tem que estar bem com isso, né? A gente precisa ser... nossa especialidade, a gente precisa ter a humildade de saber que eu preciso me cercar de segurança. Muitas vezes você não revê o cara, né? Várias vezes. Acho que a maioria. A maioria das vezes. A gente não vê. A gente não vê. Sabe, a gente não fica sabendo do desfecho. E ele também muitas vezes não sabe nem quem você é. Não, se você... E eu vou dizer o seguinte, vou contar uma história aqui. Se você fizer seu trabalho bem feito, ele não vai lembrar de você. Se você fizer seu trabalho bem feito. Por quê? Porque, primeiro, se você fizer o trabalho bem feito, ele vai passar pouco tempo na emergência. Vamos pensar na internação hospitalar, no mundo perfeito. Ele vai passar aí 2 horas na emergência e vai passar vários dias no apartamento. O médico dele não é você que está lá na emergência, é o cara que cuidou ali. Muitas vezes, se você fizer o trabalho bem feito e decidir a vida dele rápido, ele não vai lembrar de você. Eu trabalhava essa época no Maranhão. Terminei a residência, passei 1 ano trabalhando em um grande hospital lá do Maranhão. Voltei para minha terra lá, um hospital particular, um hospital muito bom mesmo, muito bom mesmo. E aí eu atendi um paciente, o paciente chegou quase em parada respiratória. Foi entubado, coloquei ventilação mecânica, tudo, atendimento inicial, chegou com compressão lá no chão, e aí reposição de sangue, vasopressor e tudo. Demorou 2 horas o atendimento dele, foi pra UTI. Beleza, esqueci isso, cara. Aí um dia eu tava na fila do supermercado.
Só que a esposa dele tava com ele no dia do atendimento. Tá na fila do supermercado, aí a esposa dele ficou me olhando, aí me reconheceu, a esposa dele foi falar comigo. Me reconheceu e o cara fechou a cara na hora, assim. A esposa dele foi lá, me abraçou e tal. Fechou a cara na hora, assim, né? Ficou olhando pra mim, aí, quem é esse aí? Falou desse jeito, todo com raiva, sabe? Porque esse cara aí que tá falando com minha esposa e tudo. Ciumentinho, eu te salvei. De maneira hostil. Eu salvei aí ela olhou vida. assim pra ele e disse assim, tu não lembra dele? Não, nunca vi esse cara na minha vida, não. Aí, pô, quando ele falou isso, cara, eu fiz meu trabalho direito. Porque a maioria das drogas, as drogas que a gente usa pra induzir, pra entubar um paciente, elas são amnésicas. O cara esquece do que aconteceu naquele período ali. Aí eu, pô, usei a dose certa do sedativo, né? Aí eu pensei assim, não, esse cara foi o cara que salvou tua vida, quando você chegou quase morrendo no hospital tal. Aí ele, cara, não lembro de você. Aí foi lá, e foi falar comigo, me abraçou e tudo. Mas eu, pô, fiz meu trabalho bem feito. Aí eu tive a certeza que eu tinha feito um trabalho bem feito. E aí... Você tava falando do teatro. Sim, aí do teatro a gente precisava passar a mensagem da emergência também de uma forma diferente. E aí desenhamos 8 episódios temáticos no teatro. Encontrei uns malucos. Cara, era pra ter sido. O primeiro episódio foi um sucesso, porque a gente lançou dia 2 de fevereiro de 2020. E o primeiro episódio foi dia 10 de março. E aí tinha programado pra abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Outubro, era pra finalizar em outubro. E aí todo mundo sabe que dia 13 de março de 2020 fechou tudo. Pandemia, né? Teatro fechou. Levava que nome? Esse já não? Emergency Talks. Já era daí que saiu. Talks. Daí saiu o Talks, né? Que era pra falar sobre emergência e tudo, saiu daí. O nome é muito bom, né? Cara, Você que deu, não? Foi. Emergency Talks. Foi legal. E aí a gente já nasceu tendo que se reinventar, né? E aí a gente foi pro streaming, né? Instagram tava começando ali, Instagram. E aí de fevereiro a novembro, toda quarta-feira eu fazia live no Instagram. E aí a gente esperou abril, maio, nada, a gente não conseguiu, não tinha perspectiva de reabrir o teatro. Então a gente migrou pro streaming e transmissão, né? A galera que tinha comprado a temporada de ingresso no teatro, ele tinha transmissão. Eu vou aproveitar. Parte disso a gente colocava no YouTube gratuito e tudo. Eu vou aproveitar a tua vinda aqui, então, para a gente então ir um pouco para esse universo dos eventos. Certo. O que os eventos fizeram com a vida do Emergence Talks, né? Você está conosco, vocês, acho que desde pandemia e tal, 2022, fizemos ali... Acho que fizemos em 2023. 2023, 22 para 23, 2023 fizemos já os primeiros cursos, né? De lá para cá, a gente tem acompanhado um pouco o trabalho de vocês. Eu quero saber o que os eventos fizeram com a vida dessa empresa, né? E o porquê que você... Qual a estratégia que tá por trás disso? Você tem curso teórico, curso prático, sim. Né? A gente tem curso online, né? Tem curso virtual e a gente... Assim, os eventos presenciais, eu falo isso direto na empresa, né? A galera tá... Hoje tá muito difícil de você vender só no online, sabe? Você precisa... O custo por lead, por exemplo, no tráfego, quando você vai mapear, e aí não é uma coisa só nossa, porque converso com outros... O mercado é assim. O pessoal do mercado, né? Os colegas que atuam nessa área, o custo ficou caro. O lead tá caro, né? Na internet. E aí, as pessoas também, eu acho que tiveram uma fadiga de exposição à propaganda na internet, né? Propaganda. Na rede social também? Na rede social também. Deu uma fadiga. Porque fadiga mesmo, né? Fadiga pra caramba, sabe? E aí você não tem esse... Você dizia no teu post lá, fui atingido aqui por um curso que eu nem sei o que isso veio chegar pra mim e tal. Eu vi uma indignação numa conversa. Às não vezes, teve? Pra que chegou isso aqui? Eu bloqueio vários anúncios eu bloqueio. E assim, no evento presencial é diferente, cara. E pra gente, sendo bem transparente, né? Pra gente que vem do Nordeste, tanto que eu me lembro o primeiro evento que eu fiz em São Paulo, né? Em São Paulo, caramba, conseguiu furar a bolha. Existe uma bolha de fato, né? É diferente, eu já perdi contrato, por exemplo, porque meu DDD era 85, com patrocinador e tal, já perdi contrato por conta disso. Mas nada de vitimizar e nada, porque o dinheiro rola aqui mesmo em São Paulo, né? Mas tem um pouco de preconceito. Tem, eu acho que tem, eu vejo que E tem. o contrário também tem, não? Não. Não, favorecimento? Se não, um 011 vai pra lá... Não, também acho que não tem favorecimento. E eu acho até que é um pé atrás... Porque de fato é mais difícil, né? Você
você fazer uma entrega. Tudo pra gente é mais difícil de logística e tudo, tanto que a gente tá mudando o nosso escritório. Mas é sede pra São preconceito Paulo. mesmo. Mas é porque é mais cara a logística pra gente, sabe? É caro, Oswaldo, é caro pra caramba a nossa logística. E aqui em São Paulo você sabe, né? Se você quiser Mas se vocês um falam- elefante meia-noite na sua porta, você tem, né? Então é bom estar aqui. O que é né? barato Você só consegue- são os nossos espaços. É um pouquinho. É justo, vamos dizer que é justo o preço. Opa, obrigado. Porque valor é diferente de preço, né? Valor é diferente de preço. Exato. Aí o que acontece? Quem fez nossa marca ser conhecida nacionalmente foram os eventos presenciais. Em 2021 a gente começou a viajar ao Brasil com um curso de Ultrassom Point of Care presencial. Nós viajamos por 21 estados do Brasil. Né? 21 estados do Brasil. E aí cada estado que a gente ia, Quando isso? 2021, segundo semestre de 2021, Caramba, começo de o negócio- 2022. 2022 a gente fez curso, foram 54 turmas de final de semana. Praticamente todo final de semana a gente estava viajando no Brasil. Em 2022, foi bem cansativo 2022 pra gente. Mas assim, cada local que a gente ia, a gente encontrava as pessoas, começava a conversar, apertava a mão da galera, a galera falava da gente por aí. Então foi quem deu uma abrangência nacional, foram os eventos presenciais. E aí em 2023, a gente lançou, em 2022 ainda o preparatório para pós-ditite especialista, a gente enxergou esse nicho de mercado, fomos o primeiro a chegar nesse mercado, para a preparação para pós-ditite especialista em medicina de emergência. E aí a gente começou a fazer os eventos presenciais para essa galera. E aí eu acho que é o que tem contribuído para Divisor de águas. Foi sim, sem dúvida. Sem dúvida. E é esquisito que a galera vem... Porque a galera quer ter essa experiência, sabe? E a gente investe muito em experiência. Você vê aí nos nossos cursos de experiência de Eu queria até que ter você coffee falasse um pouco. energético, tudo isso. Além disso, os seus alunos são muito bem tratados, né? A gente percebe isso, né? A gente Mas preocupa muito o com que me isso. deixa um pouco curioso é a experiência dele técnica. Essas marcas, essas coisas todas que vocês trazem. Então, você quer falar um pouquinho? Cara, é muito diferente na emergência. Tem coisas, por exemplo, o evento que a gente fez aqui, um curso grande de Ultrassom Point of Care. Tem algumas habilidades que o emergencista precisa que não dá para ensinar só online. O cara não vai aprender. Tem que pegar na mão do cara. Pegar na mão, mostrar como é que faz. Então não dá para ficar só no virtual, sabe? Então é por isso que a gente fala, tanto na nossa divisão de orçamento, né, no planejamento orçamentário, na projeção orçamentária, a gente remanejou parte da verba que a gente direcionava para o tráfego para estar em congresso, para estar em evento presencial. Né? A gente remanejou essa verba de marketing porque a gente acredita muito nesse corpo a corpo, sabe? Os alunos gostam muito disso. A emergência, então, agora é uma especialidade, né? Eu digo agora Isso. porque eu fiquei sabendo agora. Não só você, muita gente tem essa dúvida. É uma especialidade. Então, assim, eu posso ir no cardio né? São complementares. E passo também no emergencista. Eu espero que você não precise passar. Não vou. É emergencista que fala? Emergencista. É emergencista. Então, o emergencista é o cara que me trata ali na hora do agudo e tal, né? Vai tratar a gente na hora do agudo, né? Nós somos especialistas na fase aguda. E existe um título de especialista disso, é o qual vocês ensinam os médicos a serem aprovados. Isso, Queria que você falasse um pouco disso, Exato. porque o ouvinte pode pensar assim, mas o que é esse curso de emergência tal que faz? Eu posso ir lá? Não, você não. Tem que ser um médico, e então... Show de bola. Nosso carro-chefe é o preparatório para prova de título. Né? Tem 2 caminhos para você ser especialista. Na medicina, como qualquer especialidade. Né? Ou você vem pela residência médica e tira seu RQE, que é o seu registro de especialista, no Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Com o diploma da residência você pode fazer isso. Ou, a partir de uma certa experiência, as sociedades de especialidade, a da emergência, por exemplo, é a Abramed, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, ela, uma vez por ano, faz uma prova para obtenção do título de especialista. Então, tem algumas regras que variam de acordo com a especialidade. Via de regra, o tempo de experiência tem que ser o dobro do tempo da residência. A emergência, por exemplo, a residência demora 3 anos, tem duração de 3 anos. Então, você precisa comprovar pelo menos 6 anos de experiência na área, atuando como emergencista. Então, são os pré-requisitos, né? E você é submetido a uma prova. Hoje tem um modelo de prova, né? Tem uma prova teórica e depois uma prova prática. Isso é um modelo da AMB, da Associação Médica Brasileira, que é quem regulamenta a emissão desses certificados. Então, o nosso forte hoje é o preparatório para prova de título especialista. A gente é líder desse mercado.
Esse ano nós tivemos 42% do market share, de 400 alunos aptos no Brasil todo para fazer a prova, né? Nós tivemos 172 alunos, é um market share bem bom, assim. A gente ficou muito feliz com essa surpresa para esse ano. Surpresa não, a gente esperava, foi surpresa porque a gente esperava um crescimento de market share, mas não esperava tanto, né? Para 2026. E a gente tá bem Os alunos estão pra terminando um 2027. ciclo? Terminaram o ciclo Terminaram agora, agora né, a nesse prova, último, fazer a né? prova prática em setembro, né? E aí, sem dúvida, se Deus permitir, Fizeram o último preparatório aqui, esse último que teve, né? a revisão, fizeram a revisão para a prova Fizeram a teórica. última revisão. Uma revisão para a prova teórica, é uma caminhada pesada desse pessoal. A maioria dos nossos alunos eles se preparam por 9 meses, 10 meses de preparação. O assunto é muito abrangente, a área do conhecimento é muito abrangente. E aí, Como que ele finalizar esse divide a vida dele de médico com o aluno de novo, hein? Porque Cara, isso é legal demais. Isso é legal demais, porque a gente vê, é uma das coisas que nos fortalecem nessa caminhada, sabe? A gente vê vidas sendo transformadas na carreira, porque o que acontece? A maioria dessa galera que vai fazer a prova de título atua na emergência há bastante tempo, às vezes não teve tempo para fazer residência médica, né? Então, quando começaram a atuar na emergência, não tinha residência médica ainda. Então, estão em outra fase de vida, normalmente, né? Residência médica é um período muito puxado, sabe, Oswaldo? Muito puxado mesmo. De muitas horas semanais de trabalho, 100 horas Sem vida. semanais. É, mais ou menos isso aí. É bem por aí, bem por aí. Todo mundo sabe aí que quem tá me ouvindo aí, que já passou pela residência médica, sabe que é um período difícil de formação. E a galera não consegue mais parar a vida para fazer isso, né? Então... Pra quê? Pra cuidar da carreira? Cuidar da carreira, exatamente. E aí eles entendem esse mercado que, assim, quem não tiver o CRQE, muito em breve vai ser substituído no mercado pelo especialista. Muito em breve, né? Então entendem isso e conseguem transformar a sua carreira, né? Às vezes, é como eu falo para eles, o RQE, o certificado de título de especialista, o certificado de especialista naquela determinada área, não é só um papel, né? É um reconhecimento da sociedade como um todo de que você é expert naquela área. Então muda mesmo a carreira, né? Teve gente aí que assumiu chefia de serviço, assumiu o papel de protagonismo após ter alcançado o RQE, sabe? Que bacana, né? Nós temos 3 colegas que foram alunos nossos e hoje são professores. Financeiramente também. Não, sem dúvida. Abre muita porta. Além de ter locais que só o fato de ter o RQE você já recebe mais do que isso, né? Tem concursos que exigem o RQE, o concurso que eu fiz, né? Lá no Ceará, por exemplo, tinha que ter o RQE. Concurso, vagas para médico emergencista, com RQE e tudo. Né? Ô, Calil, sabe o Summit virtual? É uma coisa que eu também queria que você falasse um pouco. Porque, assim, me parece que sai um pouco também, em determinado momento, sai um pouco fora só dos termos médicos, dos assuntos médicos e dá um conhecimento um pouco mais abrangente pro profissional, a entender um pouco como funciona a gestão. É isso? A gente fez um Summit dia 20 de junho. E a ideia do Summit foi justamente sair só da parte técnica da coisa, né? Porque a carreira médica hoje, ela envolve muitas variáveis. Muitas variáveis. Né? A gente tem que entender hoje de gestão, tem que entender de marketing, tem que entender de posicionamento, de legislação, de resoluções. Né? E aí, uma das ideias, tanto que as pessoas que a gente convidou para esse Summit, presidente da Abramed, presidente da Câmara Técnica de Urgência do CFM. A gente trouxe o Alencar, que é um cara que enxerga muito a importância da carreira médica centrada na ciência. Né? A gente falou sobre IA. Né? Então, assim, são tantas variáveis que a gente precisa, além da parte técnica, discutir, como eu gosto de falar, além da medicina, a gente precisa discutir o médico. E essas coisas ninguém fala pra gente na faculdade, sabe? A gente sai da faculdade sem saber, sem entender. Sai da faculdade sem entender como funciona a nossa profissão. Como é que eu vou cobrar, como eu posso cobrar. É muito focado na parte técnica, né? Os cursos de medicina são focados na parte técnica. A residência também é muito focada na parte técnica. Mas falar do médico em si, e a gente tem, por exemplo, um grande problema na saúde hoje, que é o problema de adoecimento mental mesmo dos profissionais, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, por aí vai. Um problema de burnout, de adoecimento mental. Muito porque não consegue entender a sua carreira, a sua profissão, não consegue entender como se enquadrar no mercado de trabalho.
E aí a gente precisa tocar nessas feridas mesmo. E o Summit foi? Foi bem bacana, 20 Não, de junho. A gente fez 100% virtual, foi bem legal, assim. fazer um real, né? Tem que fazer um presencial. Ó a ideia aí, a ideia aí. Não dá? Vamos pensar, vamos pensar. Vamos pensar. Não era uma. Porque assim, Vamos me pensar. parece um assunto muito. O médico melhorou muito, né? Sim. De anos para cá, com essa visão de gestão, né? Até com a chegada das redes sociais e tal. Você percebe, mas ainda tem muito, na sua visão, tem muito ainda o que. Tem muito o que crescer. Tem um grande médico lá do Ceará, doutor Otto, clínico, internista, que ele fala, um médico que só sabe de medicina, nem medicina sabe. Então a gente precisa abrir a cabeça para outras áreas de conhecimento, entender melhor como funciona a profissão, entender melhor como se posicionar, né? E a gente precisa estar discutindo isso. Aí eu queria saber de você, então, assim, como chegando aqui nesses momentos finais, como tem sido, então, essa nossa parceria, o que você tem sentido em fazer os seus treinamentos aqui conosco? A vantagem das Salas Brasil, né, que assim, a gente já tem toda uma rede a gente não precisa ir atrás de muitos fornecedores, né? Isso, pra gente que vem de fora, facilita bastante, né? O espaço é legal, o telão de LED é de qualidade, né? Os espaços são adequados. E pra gente que vem, a gente não precisa chegar com uma semana de antecedência para ir atrás de tudo, né? Então isso ajuda bastante. A logística aqui do Auditório Paulista que a gente está é legal, perto da Paulista, então os alunos gostam da logística, tem rede hoteleira próxima. Sabe, se hospedando por aqui. Né? Tem uma rede hoteleira próxima, então isso pra gente facilita absurdamente, tá? Absurdamente mesmo. A gente fica muito feliz com vocês estarem aqui, esperamos vocês aqui para os próximos anos, né? E para fechar, eu queria saber o seguinte, né? Como você estava me dizendo, esse último momento desse último treinamento de vocês foi um fechamento, né, de um ciclo, e você anunciou ali para eles uma novidade já pensando em 27, né? 27 já. Já pensando em 27. Já lançou o produto de 2027. Então, já lançamos com novidades. Queria que você aproveitasse então a nossa audiência e as câmeras ali para você então dar para eles em primeira mão, quem não estava presente, né? O que vem por aí de Emergence Talks aí para 2027. A maior prova da gente, a maior prova de NPS, vamos dizer assim, que a gente tem, nosso NPS é muito bom, nosso NPS é próximo de 100. A maior prova que a gente tem é que a grande maioria dos nossos alunos que a gente tem são indicações de ex-alunos. Para mim, assim, é uma grande satisfação, sabe, Oswaldo? Então, assim, lançamos aí o ciclo de 2027, né? Lançamos aí 1º de agosto, o ciclo está lançado. Com novidade, nosso ticket, nossa versão premium agora do preparatório entrega um certificado de pós, né? A gente vai ter mais encontros presenciais dentro da programação. E se preparar cedo, se preparar com antecedência faz total diferença nessa prova. Então, você que está pensando em titular, tirar seu RQE em medicina de emergência em 2027, faz diferença começar antes. Todo ano a gente vê isso, né? Existe uma carga horária, né? Uma carga teórica que é básica para você estar em um bom nível, né? A gente acha que tranquilamente 240 horas é o que a gente precisa. Nosso portal tem flashcards simulados personalizáveis, aulas, áudio da aula, né? Comentários em áudio de questão comentada em vídeo, em texto. Então, quanto antes você entrar, mais você vai conseguir aproveitar nossas ferramentas didático-pedagógicas e maiores serão suas probabilidades de alcançar o seu título. É como eu falo para meus alunos, né? A gente não controla o resultado, a gente controla o processo. Quanto melhor for o processo, quanto mais você se preparar, melhor for o processo, mais próximo você está de ter seu resultado, né? Então, fica o convite aí, conhecer lá no nosso site, emergencytalks.com.br, e qualquer coisa, tem um botãozinho do WhatsApp lá, fala com o nosso time vai estar a postos para receber vocês. Beleza? Calil, quero agradecer muito a tua presença, tua vinda aqui em São Paulo, agradecer esse curso que terminou aqui na última semana, que pelo que a gente percebeu, satisfação dos alunos, tal, foi muito legal. Espero vê-lo de volta aqui muito em breve, pensar aí de repente num summitzinho, né, de fazer uma coisinha um pouco legal, e mesmo nos próximos presenciais, né, do curso preparatório. Espero vê-los aqui novamente.
Beleza, Oswaldo, eu que agradeço o convite mais uma vez, sucesso na jornada. Obrigado, querido. Vamos agradecer, então, agradecendo aqui o Dr. Calil, que é o diretor do Hospital Geral de Fortaleza, que esteve aqui conosco, diretor também da Emergency Talks. Espero que você tenha conseguido ter algum insight para o seu evento futuro aqui conosco no Salas Brasil. Já convido vocês para assistirem esse programa e outros programas também nas nossas plataformas do YouTube e do Spotify, que estão disponíveis, e espero vê-los aqui em breve, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.